A paz do Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, diante da palavra, para uma ministração, e o texto que vamos ler é o capítulo 5 do livro de Josué. Se você quer acompanhar a leitura, você tem uma Bíblia, a partir do versículo 10. O texto diz: Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Um momento de oração para falar posteriormente a respeito do tema Memorial do Maná, e um título, um chamado para Gilgal. Um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos neste momento pedindo a ajuda necessária do Espírito Santo, que sempre foi uma realidade na vida de todo verdadeiro cristão, tanto daquele que ministra, quanto daquele que ouve a ministração, porque o Teu Espírito tem agido em nosso meio, e eu creio que neste dia não será diferente. Nesta oportunidade, o Senhor há de falar conosco de uma maneira especial, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na linguagem de hoje vai dizer: os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. O que significa memorial do maná? Em Êxodo capítulo 16, no versículo 14 ao 16, também na linguagem de hoje, vai estar escrito da seguinte maneira: Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas finas, como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isto? Moisés lhes disse: Isto é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. No versículo 31 diz assim: os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Em Êxodos 16, do 32 ao 34, na mesma linguagem de hoje, vai dizer: Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná, para que no futuro os vossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Araão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Araão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Então, basicamente é isso. Maná vem do hebraico de ma, que significa o que, e man, que significa o que é isto. Foram os israelitas que deram o nome, e a razão para o nome de maná foi o espanto diante do alimento, até então desconhecido por todos. Então, quando acontece pela primeira vez, os israelitas perguntam: o que é isso? Então ficou com o nome de maná por isso. Memorial, porque o próprio Deus disse que 2 litros desse mesmo alimento deveria ser colocado em um memorial diante da arca, para que os descendentes pudessem conhecer e saber o que Deus havia feito.
Então, isto é o memorial, significa maná, significa o memorial do maná. Que lições podemos aprender deste memorial? O que é que nós podemos aplicar nos dias atuais? O que podemos aprender com isso? Primeiro, em tempos de deserto, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, apesar da infidelidade do seu povo, vai sustentá-lo pelo tempo que for preciso. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender neste memorial, além daquilo que Israel, naquele memorial, tinha como informação de que Deus sustentara Israel por 40 anos no deserto, é possível que a gente entenda hoje, aprenda, que em tempos de deserto, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, apesar da infidelidade do seu povo, porque Israel foi infiel, vai sustentá-lo pelo tempo que for preciso. Quarentena significa 40 dias, mas para quem conhece o Deus de Israel, sabe e crê que mesmo que o período se estender por 40 anos, ele vai sustentar os seus filhos. Então, em Neemias capítulo 9, versículo 20 e 21, vai estar escrito: tu lhes deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentastes com o maná e lhes destes água para matar a sede durante 40 anos no deserto. Tu os sustentastes e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Então, uma lição que podemos aprender com este memorial é que, independente do tempo que o deserto durar, Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, vai sustentar o seu povo. E isso não depende muito da fidelidade do seu povo, porque neste memorial, ou deste memorial que estamos falando, se depreende que mesmo diante da infidelidade de Israel, Deus sustentou por 40 anos. Então, meu Deus, o que é que vai acontecer? Quarentena, 40 dias, já passou, está chegando perto disso, daqui a pouco estende por mais um tempo. Quanto tempo tudo isso vai durar? Se olharmos para o memorial do maná, entenderemos que como povo de Deus, que como filhos de Deus, o Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos, nos sustentará neste tempo que nós estamos denominando de tempo de deserto. Então, em tempo de deserto, sabemos que não importa o quanto seja extenso, nosso Deus há de nos sustentar. Se você é filho de Deus, Deus há de sustentá-lo. Se você tem um chamado específico, certamente pode confiar no Deus de Israel, porque é isto que ele faz, foi o que ele fez com Israel, e esta é uma verdade, este é o memorial do maná, e esta é uma lição que nós podemos retirar. O que mais? Mesmo no deserto, é preciso esforço, disciplina e trabalho se quiser comer. Então, a primeira lição é que não importa qual é o tempo que esse deserto vai durar. Israel não sabia, mas para eles, pensando que fosse pouco tempo, durou 40 anos. Mas por 40 anos, Deus os sustentou e não deixou faltar o alimento, não deixou faltar roupa, não deixou faltar o pão de cada dia. Não contradizendo o que foi pregado na noite de ontem aqui neste lugar, não significa que eles não tenham passado por dificuldades, mas significa que o sustento necessário aconteceu. O sofrimento necessário, como eu preguei ontem, existe, faz parte do plano, mas sustentar em tempo de deserto também faz parte do plano. Então, passar aperto não significa que Deus não vai sustentar. Então, o que podemos aprender agora? Que mesmo em tempo de deserto, é preciso esforço, disciplina e trabalho se quiser comer. Eu vou ler para você mais alguns textos, para que você entenda o que significa isso, neste já o segundo tópico. O primeiro é o que significa memorial do maná, eu expliquei com os textos que nós lemos
Como que tudo isso aconteceu? Por que recebeu esse nome? Onde foi que nasceu essa ideia de colocar para memorial uma parte daquele alimento que Deus sustentou o povo por 40 anos. Agora, nós estamos diante de lições que podemos aprender deste memorial. E a primeira lição é que Deus sustentou aquele povo por 40 anos, não só na nossa quarentena, mas se a quarentena significar 40 anos e não só 40 dias, e não só um tempo pequeno, for um tempo mais longo, Deus há de nos sustentar. E eu creio nisto, porque Ele é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este será o meu nome eternamente, disse ele. Agora, Êxodo 16 e versículo 13, tudo na linguagem de hoje, vai estar escrito assim, ó: à tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriam o acampamento, e no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Versículo 21 desse mesmo 16: todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Números capítulo 11 versículo 7 ao 9 diz assim, ó, essa é a versão viva: o maná era do tamanho da semente de coentro e se parecia com gotinhas de resina da casca de uma árvore. Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e apanhava o maná do chão. Usava moinhos, pilões para fazer farinha do maná, cozinhava e fazia bolos. O gosto do maná parecia com bolinhos amassados com azeite de oliva. O maná caía junto com o orvalho durante a noite. Do que estamos falando agora? Estamos falando que mesmo em tempo de deserto, sendo sustentado pelo Senhor, mesmo lá no meio do deserto, onde o alimento de cada dia dependia de um milagre, a água dependia de um milagre, e aqui no caso do texto que eu li também, comer carne dependia de milagre. Deus não mandava do céu um alimento pronto. Ele não mandava a carne assada para Israel simplesmente pegar uma bandeja e sair distribuindo entre o povo de Israel. Não. Ele mandou primeiro, como carne, ele mandou codornizes. O que tinha que fazer? Essas codornizes não eram codornizes mortas, porque se fossem mortas ia cheirar mal. Eram codornizes vivas. Você que viveu na roça, passou por lá, eu que fui criado praticamente lá até aproximadamente 14 anos de idade, até 11, trabalhei na roça ainda, e quando vim para esta cidade, eu cheguei a trabalhar na roça. Você sabe muito bem que esse tipo de ave não é um tipo de ave tão fácil de se capturar assim. O pessoal, a criançada que gostava de caçar passarinho, tinha que fazer um estilingue, né? E se não fosse bom na pontaria, não conseguia abater uma ave dessa. Eu acredito que você que foi criança da roça, caçador de passarinho, deve ter no seu memorial, na sua memória, quantas foram as vezes que você conseguiu matar uma codorna. Então, não era fácil matar um pássaro desse. Se você queria comer a carne, a codorniz estava lá, mas tinha que caçar, tinha que conseguir abater essa ave, tinha que tirar a pena dessa ave, tinha que limpar essa ave e depois tinha que preparar a carne também. Tinha que assar essa carne, e se quisesse deixar que essa carne ficasse preservada, não tinha geladeira naquela época, tinha que salgar essa carne, tinha todo um trabalho para que tivesse carne para comer. E também, quando falamos do maná, o pão que desceu do céu, nós não falamos de um pão que descia pronto, está aí, pega no chão e come. Não, tem dois detalhes aqui a respeito deste maná. O primeiro detalhe é quando ele chegava. Quando é que o maná estava à disposição?
Qualquer hora que você quiser, você vai e colhe esse maná, é só pegar do chão e comer. Não era isso, de jeito nenhum. O maná, ele vinha com o orvalho durante a noite, mas ele não estava presente lá na noite. O que acontecia? Na madrugada, quando o orvalho estava encerrando pela manhã, estava presente o maná no deserto. Mas estranhamente, apesar de poder levá-lo ao fogo para se fazer bolo, para se fazer pão, para se fazer um alimento saboroso, poderia levar ao fogo. Mas no deserto, se o sol começasse a brotar, a nascer, aquele maná era derretido. Então o que tinha que fazer? Se você quer comer, se você quer colher deste pão, o maná, você precisa levantar cedo. É necessário levantar cedo, porque quem deixava para levantar um pouco mais tarde, quem dormia na hora que o sol começa já a nascer, não encontrava mais o maná, porque ele se derretia ao nascer do sol. Então precisava do quê? Precisava de disciplina, hora certa para levantar. Precisava do quê? Precisava de trabalho. Que tipo de trabalho? Falei da codornize e a respeito deste maná. Como que eles faziam? Olha só, apanhava o maná no chão, usava moinho, pilões. Para quem já foi da roça também sabe que é um pilão, né? Um pilão às vezes é feito de madeira, é como se fosse um buraco dentro de uma madeira e depois uma outra madeira que vai servir como um soquete, tá? E você vai amassar isso até virar farinha. Então você tinha que fazer farinha ali no deserto, em pleno deserto. O que mais? Era só isso? Não. Cozinhava e fazia o bolo. O gosto do maná parecia bolinho amassado com azeite de oliva. Então veja só. Esquece, agora é tempo de deserto. Deus vai sustentar, Deus vai abençoar. Sim, Deus vai abençoar, mas cuidado para não se acostumar com 600 reais, você que está recebendo os 600 reais, e achar que isso aí agora vai ser para sempre, e achar que agora é só sombra e água fresca, uma vez que estão me mandando ficar em casa mesmo, eu nem quero ficar em casa, mas estão me mandando ficar em casa, então é assim, Deus vai me sustentar, porque o pastor está pregando que Deus vai me sustentar. Sim, eu estou pregando que Deus vai te sustentar. Se você é filho de Deus, pode durar o tempo que durar esta crise, Deus vai sustentá-lo, mas necessário que haja disciplina, necessário que haja esforço, necessário que haja trabalho. Se não houver disciplina, esforço e trabalho, você não vai comer. Não vai, porque aqui, mesmo nesse tempo em que o sustento era gratuito, não exigia o trabalho de plantar, não exigia o trabalho de colher, mas exigia o trabalho de retirar o maná que Deus enviou, fazer a farinha, ou então levar ao fogo, cozinhar, fazer todo esse trabalho. E detalhe, não na hora que se queria, mas na hora que Deus mandava, e a hora que Ele mandava era pela manhã, não era depois que o sol nascia, não tinha mais maná. Entendeu? Então, essa é uma outra lição. Agora, já no último tópico, falando a respeito de uma informação muito importante sobre este texto, a respeito deste tema do memorial do maná, falar a respeito de sempre que termina um deserto, os desafios são maiores. Sempre que termina um deserto, os desafios são maiores. Nosso texto inicial nos informa que no dia em que os israelitas se colocaram diante de Jericó e comeram os frutos daquela terra, cessou o maná. Então veja só, vou ler de novo o texto inicial, porque nós estamos no último tópico agora. Preste atenção. De novo, os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície, em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa
na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais, torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais um maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Se você tem um pouco de compreensão da Bíblia Sagrada, se você entende onde esse texto está, sabe por que estamos colocando este tópico com este título. Sempre que termina um deserto, os desafios são maiores. Aqui em Gilgal, está encerrando o deserto. É mais ou menos assim, está acabando a quarentena, está acabando os 40 anos. Esse é o último dia dos 40 anos. Então esse é o primeiro dia, um dia depois de 40, em que vai comer alimentos da terra. Agora então cessou o maná. A questão é só cessar o maná? Não, não é essa a questão. A questão é que durante 40 anos, ou durante esse tempo de deserto, esse povo viveu, experimentou milagres de Deus. Milagres que, se fosse falar a respeito de cada um, o tempo tem que ficar olhando aqui, porque o tempo vai rapidamente, o relógio não espera. Então, foram milagres extraordinários, milagres que tem que ser cristão para acreditar, tem que ser crente para acreditar. Retirar água da rocha, Deus fez milagres semelhantes a este, e sustentou esse povo durante 40 anos. Mas agora, o memorial do maná vai me dizer que quando termina o deserto, quando acaba a quarentena, quando acaba os 40 anos, para esse tipo de milagres. Existem milagres na vida do verdadeiro cristão, que só acontecem no tempo do deserto. E no tempo do deserto, existe uma expectativa da parte de Deus, que é muito importante entender. Deus espera que nesse tempo de deserto, o povo aprenda alguma coisa. O povo use a memória, se lembre dos milagres que ele tem feito, mas quando se está diante de Gilgal, quando você está sendo chamado para Gilgal, o que vem na sequência, terminou o deserto, depois da Páscoa, o que vai acontecer ali? Israel vai se deparar com as muralhas de Jericó. Se você abrir a sua Bíblia, vai entender que é exatamente isso que acontece. Lá no capítulo 6, Jericó é destruída. Capítulo 5 vai falar de Gilgal. Capítulo 6 vai falar de cidades muradas. Vai falar do seguinte: agora não tem mais pão de graça, agora não vai mais existir o maná, agora não vai ter mais codornize, agora vocês vão comer dessa terra. Sim, vocês vão comer dessa terra, mas o que tem diante de vocês são muralhas intransponíveis. Agora é hora de conquistar a terra, agora é hora de derrotar os inimigos, agora é hora de enfrentar desafios muito maiores do que aqueles que vocês experimentaram até agora, porque agora é hora de enfrentar. É mais ou menos como se Deus dissesse assim, Deus está dizendo, agora é que a coisa vai ferver. Não pense que o fato de Deus nos dar tantas promessas signifique que Ele não espere um crescimento espiritual dos seus filhos durante esse período de deserto, de quarentena, estou chamando. Não é tempo de dormir até cansar e se esbaldar nos entretenimentos oferecidos gratuitamente pela mídia. É tempo de ser sustentado por Deus, mas estar preparado para derrubar muralhas no grito, em nome do Senhor dos exércitos,
de Israel. Não fique apavorado se após o fim da crise global pelo Covid-19 você se deparar com uma muralha do tamanho daquela que cercava Jericó. O Deus de Josué é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos dará estratégias para derrubarmos os muros do inferno que se levantar contra nós. Por que Memorial do Maná? Um chamado para Gilgal. Porque se você estudar este capítulo inteiro, vai descobrir que uma das primeiras coisas que Josué vai fazer em Gilgal, uma das primeiras coisas que Deus diz para Josué, lá no versículo 1, ele já diz isso, lá a partir do versículo 1, no versículo 2 ele vai dizer: naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra. Deus está dizendo assim, você vai precisar de faca agora, porque agora vai doer na carne. Não tem faca, você vai fazer algo que você precisa de faca, e você vai fazer faca com essas pedras. Porque o que vai fazer agora? Agora você vai circuncidar a nova geração, porque a geração velha tinha morrido no deserto. Esta geração que está entrando para esse desafio, que vem depois do deserto, não é uma geração de incircuncisos, não é uma geração meia boca de cristão, não é uma geração de meios filhos, não. Agora você vai entrar para essa batalha, e para entrar para esse desafio que vem depois da quarentena, que vem depois dos 40 anos, que vem depois do período de deserto, tem que ser filho marcado, tem que ser filho que sabe que verdadeiramente é filho. E para quem sabe como era a cirurgia da circuncisão, sabe que de fato chega a doer na carne e que vai levar pelo menos 3 dias para recuperar essa cirurgia. Do que estamos falando? Estamos falando de um chamado para Gilgal, um tempo de deserto que nós estamos vivendo. Um tempo que, assim como Deus esperava de Israel, que depois desse deserto, depois dessa quarentena, depois dessa dificuldade, o próprio Deus se apresenta no meio do povo, dizendo: eu vou ser com vocês, tem desafios maiores pela frente, e você já sabe como as coisas estão acontecendo, que existem desafios maiores pela frente, mas existe um tempo em que você está sendo chamado para Gilgal. Você está sendo chamado, é como se Deus dissesse: prepara a faca, quem não tem faca, prepara a faca. Ei, se Josué é quem vai fazer a circuncisão desse povo, e se você considera que sou o seu líder, é como se Deus estivesse dizendo para mim: prepara uma faca aí, porque é tempo de marcar esse povo, é tempo de chamar esse povo para um concerto. Eu estou aqui fazendo uso desta espada, e se você é filho de Deus, há de se deixar marcar pela espada do Espírito, e deixar com que a circuncisão, que agora não é feita mais na carne, mas é a circuncisão no Espírito, a marca de Deus, para que você não saia desta quarentena, para que você não saia deste momento de crise, para que você não saia do problema global do Covid-19 sem estar marcado com a certeza de que você é filho de Deus. A pregação do presbítero João Batista, que já passa de mais de 130 acessos lá, nem lembro, 140 alguma coisa. Em tempo de crise, Deus procura os verdadeiros adoradores. Tempo de crise é tempo de ser chamado para Gilgal. Tempo de deserto, fim de deserto, quando está encerrando o deserto, é tempo de fazer um concerto com Deus, é tempo de fazer faca das pedras e fazer a marca que mostra que eu sou um filho de Deus. Ali era uma marca feita no homem, o judeu do sexo masculino. Hoje sabemos que a circuncisão no espírito, ela é feita tanto no homem quanto na mulher. Não existe grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. No reino de Deus, todos são chamados a um concerto. E se você é filho de Deus e sabe que está passando por um tempo de deserto, e eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, que ainda que dure o tempo, algum tempo esse deserto, Deus vai te sustentar, mas vai terminar, e quando terminar esse deserto, é tempo de estar preparado para ele. É tempo de estar preparado para o desafio, é tempo de estar preparado para dar com a cara no muro.
Meu Deus, a coisa ficou grande demais, agora está difícil. Aí dá uma olhadinha para trás e eu pergunto: o que você estava fazendo na hora da quarentena? O que você estava fazendo no tempo que você tinha para oração? O que você estava fazendo no tempo em que Deus chamava para um concerto, procurava verdadeiros adoradores? Ele achou você? Você deixou que o líder espiritual, pela espada do Espírito, mostrasse, marcasse você pelo Espírito Santo, que esta palavra seja profunda a ponto de entrar em você? E se você estava meio que, não sei se sou, não sei se não sou, não sei se estou pronto, não sei se não estou pronto, você esteja pronto sim, para dizer: eu estou pronto, eu estou marcado, eu sou de Deus. Ainda que vier muralhas, eu vou derrubar essas muralhas no grito, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isto que a palavra de Deus tem. Gilgal deriva do termo hebraico galal, que significa rolar, afastar. Portanto, Gilgal provavelmente significa círculo de pedra, de rolante. Entretanto, o significado de Gilgal possui uma aplicação mais específica no contexto bíblico para o povo de Israel. Por intermédio de Josué, o nome Gilgal foi utilizado por Deus como uma espécie de lembrete a Israel acerca do livramento da escravidão do Egito. Isto fica claro quando Deus disse a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. O versículo continua dizendo: por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Apesar de, na maioria das nossas traduções, o versículo acima apresentar a expressão retirei de sobre vós, uma tradução mais literal seria revolvi, ou seja, eu rolei de vós, no sentido de mover do lugar, deslocar, afastar do lugar. Significa dizer, permitir que nesse tempo de fim de deserto, porque eu acredito que vai acabar, que ao final desse deserto, o Senhor tenha removido de nós, o Senhor tenha arrancado de nós, tenha retirado de nós, no sentido da palavra Gilgal, tudo aquilo que seja opróbrio, tudo aquilo que seja Egito, tudo aquilo que seja reprovação. Assim como Israel entrou para o pós-deserto, no novo desafio, sabendo que coisa mais difícil vinha pela frente, mas entrou marcado, entrou pronto para gritar e as muralhas caírem. Em Gilgal, a nova geração foi circuncidada. Em Gilgal, celebraram a primeira Páscoa em Canaã. Em Gilgal, se estabeleceu o acampamento oficial da conquista de Canaã. Então, o memorial do maná, um chamado para Gilgal, um chamado para um concerto. Vou sustentá-los, é Deus dizendo, mas vai acabar esse deserto, vai acabar esses 40, vai acabar essa quarentena, e quando acabar, você não pode estar do mesmo jeito que estava antes. Se você der com a cara no muro e não estiver pronto para gritar, se você não estiver pronto para crer, se você não estiver marcado pela palavra, marcado pelo Espírito Santo, marcado como filho de Deus, na certeza, é tecla que eu tenho batido ao longo desde meados do ano passado, a virada deste ano, o começo deste ano, tenho batido muito em cima dessa tecla, a certeza da salvação, a certeza de que eu sou um filho de Deus, a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida, a certeza de que eu sou marcado por Deus para fazer toda a diferença. Esse povo saiu do deserto, acabou o deserto, acabou o tempo do deserto, acabou também o maná. Milagres que estavam acontecendo pararam. É possível que você esteja vivendo alguns milagres e esteja achando que está confortável. Legal, está até legal a quarentena, eu estou ganhando, eu estou conseguindo, eu estou... Não, esse não é tempo de acomodar, esse é um tempo de estar pronto, esse é um tempo de ser profundamente marcado pela palavra de Deus, pela espada do Espírito, ainda que alguma coisa tenha que cortar na carne, tenha que doer na carne, falar isso tem que sair de mim, essa parte do prepúcio tem que ser arrancada, eu tenho que estar circuncidado, eu tenho que estar limpo, o opróbrio não pode estar em mim, porque para esse desafio que vem depois, eu creio que Deus está me preparando, porque nenhum deserto aceita que o filho esteja da mesma forma que estava depois dele. Depois de 40 anos de deserto,
vem uma geração que está pronta para conquistar, uma geração que pelo menos aqui, e pelo menos a princípio, pelo menos com Josué, pelo menos aqui, nesse contexto que nós estamos dizendo, é uma geração que entra para vencer em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Que em nome de Jesus, a espada do Espírito tenha cortado fundo, tenha penetrado até na divisão da alma e do espírito. E se você estava aí meio que incircunciso, que você tenha sido marcado pela palavra de Deus. Não importa a muralha que se colocar diante de mim, não importa se a situação vai estar mais difícil ou não, eu estou pronto em nome do Senhor Jesus. Estou pronto porque a palavra de Deus me preparou. Essa é a pregação, é esta a palavra, o memorial do Maná, um chamado para um concerto, para Gilgal, um chamado para a marca, a circuncisão espiritual, para retirar o opróbrio, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro com este povo, por que não dizer essa nova geração, esse povo, Senhor, que eu acredito sairá renovado desse tempo. Não é gente, porque quem não é filho já morreu pelo caminho, pelo meio do caminho. Quem está reprovado já morreu pelo meio do caminho. Mas esse povo, Senhor, que vai sair desta crise, e eu estou orando com pessoas que vão sair dessa crise. Eu estou orando com pessoas, Senhor, que talvez já estejam em Gilgal, que talvez já estejam, Senhor, a menos de 3 quilômetros das muralhas que estarão diante deles. Então, em nome do Senhor Jesus, coloca o grito na garganta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toca profundamente, marca essas pessoas, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para que ninguém saia desta crise, para que ninguém saia destas dificuldades, para que ninguém saia desse deserto do mesmo jeito que entrou, Senhor. Que quando tudo isto passar, o teu verdadeiro filho seja um crente melhor, o teu verdadeiro filho esteja marcado pela tua palavra, marcado pelo teu Espírito. É a oração em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.